Amados irmãos do Senhor Jesus Cristo, hoje nós iremos refletir em um texto da Palavra de Deus, bem interessante, na verdade, que eu acabei até citando na última aula, na Confissão Belga, no artigo 16, quando nós falamos sobre a eleição divina. Eu usei esse texto porque, geralmente, quando eu estou a conversar com alguém no evangelismo, ou na explicação da sã doutrina, ou na explicação, por exemplo, da doutrina da eleição, onde algumas pessoas acabam entendendo Deus como injusto, não é? Eu uso, na verdade, os princípios desse texto, mas eu quero hoje realmente pregar esse texto e ensinar esses princípios aos irmãos, pedindo a Deus que nos abençoe, porque temos que compreender sobre a justiça de Deus e sobre a sua graça também. Isso é muito importante para nós, porque vários pensamentos contrários à verdade, vários raciocínios, não é, que não conseguem aceitar aquilo que Deus revela em sua palavra, vêm no coração de muitas pessoas. E muitos irmãos têm dificuldades, por exemplo, a lidar com as doutrinas da graça. Isso é algo realmente estranho, porque a Escritura declara verdades realmente profundas, confrontantes, é claro, mas que nós precisamos confessar. Inclusive, na última aula que tivemos na Confissão Belga, por exemplo, nós aprendemos que, mesmo que a doutrina da eleição ela seja, por vezes, difícil de entender em alguns aspectos, ainda assim está revelado. E nós precisamos confessar o que Deus revelou em sua palavra. Hoje iremos refletir justamente sobre a glória de Deus em sua graça e em sua justiça. Esse é o tema do sermão desta noite, meus irmãos. Eu quero então fazer a leitura do texto de Mateus, capítulo 20. Evangelho de Mateus, capítulo 20, e nós vamos ler do versículo 1 ao 16, que é a parábola que Cristo conta sobre os trabalhadores na vinha, que traz realmente muitos princípios importantes para nós compreendermos, não é? A justiça de Deus. Eu falei sobre eleição, porque, claro, eu vou tocar no assunto, mas o objetivo realmente é falar sobre a graça de Deus e a sua justiça. Não é? Ensinar o que é a justiça de acordo com a palavra do Senhor, para que muitas pessoas, ao serem confrontadas com a doutrina da eleição e outras doutrinas bíblicas, não entendam que Deus é injusto. Vamos observar aquilo que a Escritura ensina, então. Mateus capítulo 20, do verso 1 ao 16, que diz bem assim: Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da hora 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 1/10, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: Por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: Porque ninguém nos contratou. Então lhe disse ele: Ide também vós para a vinha. E ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindo os da hora 1/10, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. Mas tendo recebido, murmuraram contra o dono da casa, dizendo: Estes últimos trabalhadores trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualastes a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura, não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Até aqui, meus irmãos. Esse é o texto, então, da pregação. Primeira questão importante para realmente aprendermos, não é, essa lição sobre a justiça e também sobre a graça de Deus, é entender sobre o que o texto está falando. O que o texto, então, nos ensina? O que essa parábola nos ensina? Qual foi o propósito de Cristo ao falar essa parábola naquele contexto onde ele viveu, aqui com seus discípulos? A compreensão dessa passagem, irmãos, ela não é difícil, não é enigmática.
Basta olhar com atenção e observar todo o contraste que havia, por exemplo, entre judeus e gentios, a tensão que existia naquela sociedade. Às vezes imaginamos que os judeus naquele período eram, na verdade, uma sociedade unificada, e não é bem assim. Nós sabemos de maneira bastante clara que havia vários partidos religiosos ali. Os fariseus, os saduceus, não é? Havia escribas, havia vários grupos de pessoas, não é? Dos sacerdotes e de outros, que eram destacados por defenderem uma posição um pouco distinta dos outros. Eram partidos, ainda que religiosos, mas partidos. E assim, não é? Israel era bem dividido, com vários grupos de opiniões diferentes. E havia tensão entre esses grupos. Temos, por exemplo, aquilo que Cristo nos ensina no Evangelho para mostrar a tensão que existia entre os próprios judeus e também entre judeus e gentios. Havia tudo isso, por esses grupos que estavam ali. Jesus, por exemplo, usa a parábola do filho pródigo em um contexto onde haviam judeus ali ouvindo, de vários grupos distintos, mas judeus. E ele fala sobre a parábola do filho pródigo, causando choque àquelas pessoas que estavam ali, que jamais poderiam imaginar que o pai, naquela parábola, haveria de perdoar aquele filho rebelde que foi embora e gastou tudo o que tinha. Enquanto Cristo mostra que o problema na parábola do filho pródigo não era somente aquele jovem que partiu, que pegou a sua herança e foi embora e gastou tudo, a ponto de passar fome. O problema não era somente ele, mas também o irmão mais velho, aquele que ficou, que sempre esteve ao lado do pai e que não se conformou e não se alegrou em ver que Deus perdoa, pelo princípio da parábola, que aquele pai da parábola perdoou o irmão rebelde, o mais jovem. Ele ficou indignado por causa disso. E isso mostra que havia sim uma tensão entre aqueles judeus, as pessoas que ali se entendiam como um pouco mais piedosas, um pouco mais destacadas na sociedade, e que olhavam para outros também que eram pecadores e os tratavam como se esses fossem inferiores. Não é incomum observar que havia muitas pessoas humildes ali, muitas pessoas que eram um pouco rejeitadas. Cristo, quando veio, ele estendeu a mão a muitos desses que não tinham valor para os demais, que não eram destacados como os fariseus ou os saduceus. Havia essa tensão e Cristo fala justamente isso para quebrar essa ideia tola, não é, de que Deus tratará uns melhores do que os outros dentro do seu próprio povo, dentro do conceito da aliança. É isso que aprendemos então nessa parábola. A tensão entre judeus e gentios também era grande. Não somente entre os próprios judeus, mas os gentios também sofriam. Embora que é bom compreender que, quando falamos que os gentios sofriam, não é pensando em que os gentios não estivessem no poder. Sabemos que o governo que dominava ali era romano. O rei que estava em Jerusalém era um romano, não é? Herodes. Então, havia, com certeza, o domínio dos romanos ali, dos gentios. Porém, no sentido de tratamento, como os judeus encaravam os gentios, era bem diferente. Os judeus realmente olhavam para os gentios como sendo quase que cachorros, não é? Observando os gentios como sendo pessoas indignas, porque os judeus realmente se orgulhavam. Se orgulhavam porque eram filhos descendentes de Abraão. Eles se orgulhavam por causa disso. Nós observamos no Evangelho de João quantas vezes houve discussões, não é, desses judeus, desses fariseus contra Jesus Cristo, e quando eles reivindicavam que eram filhos de Abraão. Eles tinham orgulho disso e também tinham orgulho de Moisés, da lei de Moisés. Tudo isso fazia com que eles olhassem para os gentios e tivessem um certo desprezo. Por isso mesmo Cristo, ele, numa situação específica, quando ele desceu do monte, passou a noite toda orando, no capítulo 8 de Mateus, aprendemos justamente isso. Cristo, ele destaca um gentio, um romano, alguém cheio de autoridade na sociedade, mas que o reconheceu como Senhor. E Cristo destaca isso e fala que eu não encontrei uma fé assim em Israel. Nós vemos, por exemplo, a partir do versículo 11, diz bem assim: digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então essas palavras de Cristo, onde ele destacou a fé daquele centurião romano, era realmente um confronto com aqueles judeus que estavam ali observando aquilo, e que realmente tratavam os gentios como se fossem inferiores. Cristo, então, ele nivela isso e mostra, olha, muitos virão do Oriente e do Ocidente, ou seja, muitos virão que não são judeus, e vão se assentar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, isto é, farão parte da aliança.
terão Abraão nesse sentido como pai. Serão filhos de Abraão. E esse é o ensino que nós aprendemos com os apóstolos, que nós somos filhos de Abraão pela fé. Cristo já inicia essa doutrina, esse ensino aqui nos evangelhos. Jesus, então, por meio de parábolas, por meio de exemplos, ele confrontava o orgulho judeu e revelava a misericórdia de Deus. Nós podemos observar que na própria história dos judeus, basta lembrar do profeta Jonas. O profeta Jonas, não é? Um homem de Deus, não quis ir para Nínive, não porque ele quis ser rebelde contra Deus diretamente. Eu não quero fazer a vontade do Senhor. O ponto não era esse inicialmente. Ele tinha uma razão, e a razão era justamente os ninivitas. Ele foi para outro lugar, ele desobedeceu a Deus, porque ele não queria que o Senhor perdoasse os ninivitas. Eram gentios, eram terríveis, eram ímpios, e ele não queria. Ele sabia que Deus era misericordioso, e se ele pregasse e as pessoas se arrependessem, Deus perdoaria aquelas pessoas. E ele quis evitar isso. Então havia esse entendimento no meio do povo judeu naquele período, não é? E isso era bastante claro, essa tensão que havia entre judeus e gentios naquele contexto do Novo Testamento. Por isso Jesus ensina por meio de parábolas e exemplos sobre a misericórdia de Deus, justamente confrontando o pensamento que eles tinham ali. E no texto que estamos a estudar, é exatamente isso que acontece. Os últimos serão os primeiros, é a parte final do texto. Os últimos serão os primeiros. Não é isso que, por exemplo, o Senhor mesmo usa na parábola do fariseu e do publicano no Evangelho de Lucas? Ele mostra um como um fariseu, alguém que tinha destaque na sociedade, alguém que era piedoso para os demais, não é? Que se orgulhava de ser alguém tão religioso assim, e em contraposição, um publicano que reconhecia os seus pecados. Cristo mostra que esse último, o publicano, desceu justificado de seus pecados, não o fariseu. E ele fala que os últimos serão os primeiros. E aqui nós vemos justamente isso no texto que nós lemos. A primeira coisa, então, que iremos aprender nesse texto, irmãos, é justamente sobre a graça de Deus em seu santo chamado. Aqui na parábola, nós podemos observar que Cristo ele ilustra aqui a situação onde um proprietário, um dono de casa, alguém de algum destaque, ele resolve trabalhar em sua vinha, e ele chama então trabalhadores, ele convoca trabalhadores para a sua vinha. Ele quer dar esse destaque aqui para mostrar que esse homem, ele foi até outras pessoas e ele começou a chamá-los, a contratá-los para trabalhar em sua vinha. E ele faz isso diversas vezes durante o dia. Cristo conta isso de maneira bem proposital, porque nós poderíamos pensar, ele não deveria chamar, se é para fazer uma diária na sua vinha, no comecinho do dia, ou marcar antes, mas ele conta justamente assim, que esse dono de casa, esse proprietário, ele saiu chamando trabalhadores em horas diferentes do dia, para no final acertar as contas com todos, mas sendo horas diferentes para o chamado. E só aqui nós já conseguimos observar, irmãos, que Cristo ele mostra como em muitas de suas parábolas, não é? Como a do filho pródigo e outras, ele mostra como Deus é gracioso nessa parábola. Ele mostra a realidade de que Deus chamou pessoas. Nessa parábola, o que nós podemos perceber como contexto, está aqui também a tensão entre judeus e judeus, entre judeus e gentios. Há essa tensão de pessoas que vão pensar que trabalham mais, que fazem mais, que, por exemplo, nós somos da lei de Moisés, nós obedecemos a lei de Moisés, somos irrepreensíveis segundo a lei, e acabam se colocando acima dos outros, ou como se fossem mais merecedores do que os outros. Tudo está nesse contexto aqui. E ele começa a falar justamente sobre a graça de Deus, deixando isso como um parâmetro importante. Não é? O dono da vinha, o proprietário, aquele que tem autoridade, ele chamou trabalhadores para a sua vinha. Chamou aqueles que precisavam ser chamados, trabalhadores. Como nós observamos aqui, ele foi até aos próprios desocupados que estavam nas praças, de repente esperando a chance de serem chamados. E chamou esses também, em horários diferentes, e aqui nós aprendemos de cara sobre como Deus é gracioso em seu chamado. A segunda coisa que nós aprendemos, e vamos desenvolver isso durante o sermão, não é justamente sobre a justiça de Deus. Nós então temos aqui a verdade sobre a graça do Senhor em seu chamado e também sobre a sua justiça. O que nós podemos entender aqui nesse texto, pelo princípio que Cristo nos ensina, é que
O Senhor Deus, ele é gracioso, ele usa de misericórdia, mas a sua graça, o seu amor, não muda a sua justiça. Ele é justo. E aqui é exaltado também, nessa parábola, o fato de que o dono, o proprietário, tem autoridade. E a ideia é mostrar que Deus é o dono de tudo. Que ele é aquele que tem toda a autoridade. E exalta exatamente a graça e a verdadeira justiça. O que vem a ser justiça. É isso que o Senhor exalta nesse texto. Isso é importante para nós porque, como cristãos reformados, nós temos alguns confrontos, algumas discordâncias, não é? Com algumas pessoas que acabam olhando para a doutrina que nós pregamos, que é o Evangelho, mas olham como se fosse uma versão que nós inventamos, onde nós pintamos Deus como sendo injusto. Eles não conseguem fazer uma ligação e ver a harmonia que existe entre a graça de Deus e o seu amor com a sua justiça. Para muitas pessoas, irmãos, ou Deus é amoroso, ou ele é amor e gracioso, não é? E cheio de graça, ou então ele é justo. As duas coisas não dá. Porque quando pensam em justiça, pensam em santidade, pensam em ira, pensam em Deus pagar a cada um de acordo com a sua própria vontade, de acordo com o que esses tais merecem. É isso que nós observamos aqui. Muitos têm dificuldade, então, de reconhecer essa harmonia nas Escrituras. Cristo, nessa parábola, ele mostra a graça do Senhor, ele mostra a justiça do Senhor e mostra também para aquele contexto que aqueles judeus, aqueles gentios, quem estivesse ouvindo, não deveria ficar questionando como Deus faz a sua obra, ou quem ele chama e quando ele chama. E quando ele chama. Na ótica da redenção, por exemplo, nós podemos encaixar perfeitamente os gentios aqui, porque os gentios são os últimos. Na história da redenção, Deus primeiro forma um povo por meio de Abraão, na semente de Abraão. Então Deus chama ali os filhos de Abraão imediatos, os judeus. E ele começa com esses judeus que receberam a lei, que receberam as ordenanças, que receberam o culto, que receberam o pacto gracioso de Deus. E depois, como havia prometido a Abraão, porque o Senhor prometeu isso a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, mais tarde então, de acordo com a vontade soberana de Deus, os gentios também seriam aproximados pela fé. É isso que Paulo ensina em Gálatas capítulo 3, prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé. Já disse a Abraão, não é? É o que Paulo ensina em Gálatas capítulo 3. Foi o que o Senhor ensinou em sua promessa. Ordenou ao seu povo. Então, na ótica aqui do texto, os gentios, eles são os últimos. Eles estão justamente em último lugar nesse sentido. E observar, e nós sabemos que havia essa tensão, observar, por exemplo, e esse era o problema de Romanos 9, não é? Observar que a igreja estava repleta de gentios e poucos judeus, feria o orgulho de alguns judeus. Eles olhavam justamente assim, nossa, como é que Deus pode estar sendo fiel à sua aliança, à sua promessa? Se quando nós olhamos para a igreja que os apóstolos estão pregando, que é o Israel de Deus, o povo de Deus, o povo eleito de Deus, nós vemos a maioria de gentios. Eles achavam isso realmente estranho, como se Deus fosse infiel à sua aliança. E Paulo realmente, ele contorna isso e ensina a verdade, que isso é por causa da eleição. Não é? E ele exalta, na verdade, a verdade de que Deus é soberano. Aqui, Cristo também vai falar sobre soberania, quando ele usa o exemplo daquele dono, daquele proprietário, confrontando aquele funcionário, aquele que foi chamado, aquele trabalhador, que estava o questionando. Estava questionando. É o que observamos então aqui nesse texto. Vamos observar então justamente um pouco mais sobre a justiça de Deus que Cristo ensina. No texto que nós lemos, o dono, o proprietário, chama trabalhadores em horários diferentes. Obviamente, de propósito, Cristo está ensinando que alguns trabalhariam mais. Os primeiros chamados começaram a trabalhar na primeira hora do dia. Outros trabalhariam menos. Inclusive os últimos, de uma maneira bem radical, e que com certeza deixaria qualquer um que estava ouvindo ali e que imagina que obras contam, vamos dizer assim, não é? E que o trabalho que nós realizamos conta mais na ideia do reino de Deus, porque é sobre o reino de Deus que ele está falando aqui, ficariam realmente ofendidos. Ele fala que muitos trabalharam desde o começo do dia,
outros da metade do dia para frente e outros apenas 1 hora. Os trabalhadores que foram chamados por último, não é? Trabalharam na 1/10 hora. No caso, essa era a última hora. Eles trabalharam apenas 1 hora. Só o que eles fizeram. E aqui há uma coisa importante, irmãos. Quando o Senhor nos mostra, nessa parábola, a atitude dos primeiros trabalhadores, nós vemos justamente o pensamento dos judeus daquele período quando olhavam para a igreja. E também observamos uma atitude pura de revolução. Porque os últimos trabalhadores, quando receberam o seu denário, o seu salário, eles murmuraram. O texto do versículo 11 diz: mas tendo recebido, esses primeiros, murmuraram contra o dono da casa. Os trabalhadores que foram chamados, que receberam a graça de Deus, se orgulharam de terem sido chamados primeiros e murmuraram porque viram que os últimos receberam tanto quanto eles e acharam que isso seria injusto. Então eles murmuraram contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualastes a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Observe aqui justamente o confronto no coração de um judeu que não aceitava isso que estava acontecendo. Quando nós observamos, por exemplo, o que Paulo ensina em Efésios capítulo 2, a partir do versículo 11, como ele fala que a parede de separação foi quebrada, foi derrubada, e que dos dois povos, judeus e gentios, Cristo fez um povo só no corpo, no seu próprio corpo, que é a sua igreja. Alguns daqueles que estavam ali como judeus não aceitavam isso. Reclamavam, murmuravam. Estavam com o coração cheio de revolução, não aceitando. Como assim? Nossa história nos mostra que nós passamos por muitas coisas. Nós já estamos desde sempre obedecendo às leis de Deus. Nós somos filhos de Abraão, nós recebemos a lei de Moisés. Há tantas gerações nós obedecemos essas leis. Como assim agora gentios são incluídos? Como assim gentios agora são elevados a status de povo de Deus, de família de Deus? Era isso que havia no coração daqueles judeus, e Cristo realmente ensina isso nessa parábola, porque ele já observava isso. Eles reclamaram, eles questionaram o dono da casa, dizendo que os últimos receberam tanto quanto eles, sendo que trabalharam apenas 1 hora, e eles suportaram todo o calor do dia. Mas observem a resposta do proprietário. Ele diz: respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Não foi o combinado. E aqui é importante ressaltar o princípio de justiça, que muitas pessoas não entendem. Quando nós pregamos sobre as doutrinas da graça, quando falamos sobre a eleição, e a verdade da eleição é que Deus escolheu uns para a salvação, ao passo que deixou outros em seus próprios pecados. E quando as pessoas ouvem isso de reformados, de calvinistas, se ofendem e dizem que estamos ensinando que Deus é injusto, porque isso é injusto. Esse pensamento injusto, esse pensamento de que essa doutrina, essa verdade torna Deus injusto, é uma contradição tão grande que as pessoas parecem que não observam o princípio desse texto para falar, para questionarem a verdade do Evangelho. Isso, na verdade, não torna Deus injusto. Esse pensamento de entender que se Deus escolheu um e não a outro, torna Deus injusto, é um pensamento revolucionário. Completamente revolucionário. Porque o princípio que Cristo ensina aqui é tão elementar, é tão básico, que no próprio contexto que nós vivemos, já tendo vivenciado na humanidade as revoluções, as várias revoluções, até marxistas, podemos perceber que o anseio de pessoas revolucionárias é justamente contra a justiça, reivindicando justiça. O que os revolucionários pensam? O que as pessoas que, por exemplo, estão em sindicatos, que se reúnem nesses grupos, em movimentos supostamente sociais, fazem? Eu quero usar esse exemplo da sociedade que nós temos. Essas pessoas, com esse pensamento revolucionário marxista, e só um parênteses aqui, ninguém precisa do marxismo para ser revolucionário. Isso aqui já acontecia nesse período,
essa insatisfação com a justiça de Deus, de achar que Deus, se isso for verdade, Deus é justo, Deus é mau, e não conseguiam aceitar essa verdade. Ou seja, ninguém precisa de Karl Marx para poder falar sobre revolução. Mas observando o exemplo do marxismo, nós percebemos, irmãos, que na sociedade é assim que acontece. Não é? De uma maneira um pouco mais inicial, criou-se uma guerra de classes. Uma luta de classes. E parece muito comum na mente das pessoas hoje, que se por acaso um patrão fizer isso que esse patrão aqui fez, ele está sendo injusto. Quando eu falo sobre isso com as pessoas, eu geralmente uso um exemplo que é justamente do texto, mas eu vou sempre parafraseando. Eu sempre uso, por exemplo, a questão de, para que a pessoa possa compreender, de que eu sou o patrão, eu estou ensinando a ela, eu sou o patrão, e eu contrato você e você. E então nós vamos acordar, vai ser acordado, assinado, que eu vou te pagar um salário, um piso salarial. Então vocês concordam e vocês assinam o contrato. Só que daqui a alguns meses eu resolvi pagar mais para aquele funcionário que faz a mesma função que você. E eu sempre pergunto para as pessoas que eu estou ensinando isso, me digam, isso é injusto? Se eu, como patrão, que acordei com vocês pagar um salário para cada um, resolver, porque eu quero pagar mais para esse, eu estarei sendo injusto? A resposta que eu ouvi até hoje da maioria das pessoas é, está sendo injusto. Isso é injusto. Aí eu pergunto por quê que é injusto? Porque nós não fizemos a mesma coisa? Nós não trabalhamos do mesmo jeito? Como que é injusto? Como que isso é justiça? Não é justo que você pague mais ao outro. Mas peraí. Vamos botar a fita, não é? Vou usar as palavras aqui que Cristo usa na parábola. Amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo um denário? É o que eu ensino para as pessoas. Ora, o que foi acordado entre nós, no nosso exemplo aqui? Não foi um salário? Não foi esse o salário que nós acordamos? Então, eu estou pagando para você a menos do que isso? Não, você está pagando exatamente o que foi combinado. Então, como é que eu sou injusto? A injustiça, irmãos, não é se incomodar e ficar com dor de cotovelo quando alguém recebe algo generoso. Esse tipo de pensamento é sindicalista, é socialista, é marxista. Esse tipo de pensamento não tem sentido. O nome disso é dor de cotovelo. Entende? É inveja. Porque não entende o que é justiça. Porque, na verdade, se eu não estou te pagando a menos do que eu prometi, eu não estou sendo injusto. Mas como eu sou dono, eu deliberadamente resolvi ser generoso mais com esse. É o meu direito, porque a propriedade é minha. É isso que Cristo ensina aqui. Esse texto, usando esse argumento social, quebra completamente a mentalidade marxista. Uma pessoa, para ser cristã e marxista, é alguém que não lê Bíblia. Essa é a realidade. Porque esse texto e vários outros nos mostram que esse princípio, não é, de que se todo mundo não receber por igual, isso é injustiça, não cabe na Escritura. O dono, o patrão, ele faz um acordo, como nós temos aqui. E o acordo nessa parábola foi 1 denário para cada trabalhador. E ele paga exatamente o que ele prometeu. Nem a mais, nem a menos. Ele prometeu isso para os primeiros trabalhadores, para os trabalhadores do meio-dia. Ele prometeu isso para os últimos trabalhadores. E foi exatamente isso que ele deu para cada um. Os outros, com seu pensamento de revolução, ficaram intrigados, não é? Enfurecidos e murmuraram contra ele, dizendo, olha, nós merecemos ganhar mais. É injusto. É completamente injusto que eles ganhem o mesmo que nós, sendo que estamos aqui o dia todo nos afadigando do sol, enquanto eles trabalharam apenas 1 hora. E a resposta do patrão nessa parábola é, amigo, não te faça injustiça, não combinaste comigo 1 denário? O patrão então diz no verso 14, toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. E aí, essa palavra de Cristo aqui nessa parábola é que é importante para nós, irmãos. Muito importante para o nosso tema. Porque observe, porventura, é a pergunta dele, porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Que pergunta importante para nós. Não me é lícito fazer o que quero do que é meu?
É justamente esse princípio que falta na mente das pessoas, que dizem, se a doutrina calvinista, se a doutrina reformada for verdade, Deus é injusto. Porque é esse o argumento que eles não têm no seu coração, no princípio, o princípio que eles têm no coração. Não estão enxergando isso. A pergunta que é feita aqui na parábola, podemos fazer para todos aqueles cristãos que também têm dificuldade com a doutrina reformada. A pergunta que nós podemos fazer é justamente essa. Porventura, não é lícito que Deus, o Criador, o dono, o soberano, faça o que Ele quiser com a sua criação? Como é que pode alguém dar razão ao empregado que recebe o que foi prometido a ele? E que está reclamando? A pergunta é uma pergunta retórica. É de resposta óbvia. É claro que o princípio estabelecido por Cristo aqui é que o dono, o proprietário, faz o que ele quiser com o que é dele. Esse princípio é justamente sobre o reino de Deus. Cristo está falando uma parábola sobre o reino de Deus. Para compreendermos que Deus é justo. Deus é puramente justo. E não há como nós questionarmos a sua justiça. Isso é tolice. Ele tem direito de fazer o que quer. Pessoas que têm dificuldade com isso não querem aceitar um Deus que é dono. É o tipo de gente que quer ser sócio. Entende? É o tipo de empregado que quer também investir em ações da empresa para ter certos direitos. Não é assim que funciona na economia do reino de Deus. O Senhor é o dono de tudo. O Senhor é o Criador. A vida é porque Ele quer. A vida não acontece de maneira automática. O Senhor está fazendo tudo acontecer. Ele é soberano, vive quando Ele quer que viva, morre quando Ele quer que morra. Essa é a realidade. A irmã Ana, não é? A mãe de Samuel, não tinha dificuldade com essa verdade. Isso não a ofendia, ela entendia perfeitamente que o Senhor é soberano e faz o que quer. Esse é Deus. E é isso que Cristo ensina aqui sobre a justiça. Então o problema é que as pessoas que não têm um bom princípio de justiça que vem da Escritura Sagrada, eles sempre vão entender Deus como injusto se não fizer o que eles acham que Deus tem que fazer. A prerrogativa está com Deus. O Senhor Jesus nos ensina justamente isso. Não é? Porventura não me é lícito fazer o que quero com o que é meu, para que as pessoas entendam, para que os irmãos entendam. Pegue essa parábola, essa pergunta, porventura não me é lícito fazer o que quero com o que é meu, e lembre agora do Salmo 24. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os seus habitantes. É justamente por isso que o apóstolo Paulo, em Romanos 9, ele usa o argumento que quebra esse pensamento. Romanos 9, do verso 19 ao 24, nós lemos: Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Olha a resposta, olha o que Paulo diz aqui. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? É o que esses trabalhadores primeiros, da parábola, estão fazendo. Estão questionando o dono por que é que ele fez assim. Estão questionando, afrontando o dono, não aceitando a vontade soberana de seu dono, do Senhor ali, do dono da propriedade. Paulo está dizendo, quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? O seu questionamento sobre essa verdade não faz sentido. E a lógica que ele usa é justamente essa. Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Do mesmo jeito que isso não tem sentido, porque um objeto vai perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? O ser humano também não pode fazer. O ser humano é criatura de Deus. A nossa vida não é a parte de Deus, porque em Deus tudo existe. Tudo só é por causa da vontade dele, então a nossa vida não é a parte, não é autônoma nesse sentido. Não é. Nós dependemos dele, do seu poder, da sua providência. E então ele continua dizendo: ou não tem o oleiro o direito sobre a massa
para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra. Aplica esse princípio a esse texto que nós vemos de Mateus. Não é o dono? Porventura, não me é lícito fazer o que quero com o que é meu? Quem vai questionar então um dono, se não um revolucionário? E esse que é revolucionário está errado no princípio que nós aprendemos na parábola. O Senhor é o dono. O Senhor é o soberano. Ele é o Criador. Será que Ele não pode fazer o que Ele quiser da sua criação? Será que Deus estará errando se Ele fizer a sua vontade? Será que se a vontade do Senhor for diferente da nossa, será que se a vontade do Senhor, será que os seus propósitos eternos não se adequarem à nossa maneira de pensar, Ele está errado? Temos que nos perguntar, irmãos, quem é Deus aqui? Ele ou nós? Porque questionar essas coisas é dizer que Deus não tem direito de fazer o que Ele quer do que Ele criou. Esse é o princípio básico aqui, no final desse texto. Justamente esse princípio. Paulo continua, ainda em Romanos 9. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar... O que nós vamos poder dizer se Ele quiser fazer isso? Se Ele querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamamos. A quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Esses trabalhadores aqui, nesse contexto de tensão entre judeus e gentios, estavam incomodados. Eles chegaram agora. Por que eles estão recebendo a mesma coisa que nós? E ousaram questionar o dono, o soberano. Percebam que o princípio de justiça em Deus é esse. O Senhor é justo, nós observamos aqui, o que Ele faz é justo. É absolutamente justo. Tão justo que quando nós observamos em Romanos 6, verso 23, o salário do pecado é a morte. A promessa feita a Adão, bem como toda a humanidade, foi: se comer do fruto proibido, se desobedecer à minha lei, você morrerá. Pois bem, o salário do pecado é a morte. Deus está sendo injusto se Ele pagar o que Ele prometeu que pagaria, a morte para o pecador. Isso é importante para entender, irmãos. Porque o que está em jogo aqui, para nós, é a compreensão de quem é Deus na história. O Senhor que se revelou por meio de sua palavra, ou o ser humano que determina as coisas. A doutrina da eleição é a verdade. É a pura verdade do Evangelho. Nós, se ousarmos questionar por que é que Deus fez assim, estamos agindo como esses trabalhadores revolucionários que não aceitam a vontade ou o domínio de Deus. O domínio do seu Senhor. É isso que Paulo aqui confronta e usa realmente bastante lógica para argumentar com aqueles que estavam ali. Veja que o contexto é muito semelhante, né? Um texto que foi feito justamente para trazer, nesse sentido, reflexão para aquela tensão que havia entre judeus e gentios, entre os próprios judeus mesmo. E aqui em Romanos 9, um texto que foi feito justamente para isso também, para falar sobre essa tensão, para explicar para aquela igreja que tinha judeus também, por que é que o Senhor faz o que faz e que Ele tem todo o direito de fazê-lo. Não é? Deus tem todo o direito de fazê-lo. Pensando nisso, então, nós podemos observar aqui ainda a graça de Deus. E é uma aplicação para nós cristãos. Eu posso até compreender que ímpios, pessoas que não creem em Deus, não suportem as doutrinas da graça. Que eles odeiem essa doutrina. Faz sentido eles odiarem isso. Eles não querem aceitar um Deus soberano, que faz o que quer. Mas para um cristão que uma hora está cantando um hino que Deus é soberano, que Deus é tudo, que Deus é...
E quando ouve uma doutrina da graça, ouve a palavra de Deus aqui, tão clara, se ofende e não aceita isso e trata Deus como se fosse injusto, ou como se nós reformados pintássemos Deus de injusto. Essa palavra é uma reflexão justamente para essas pessoas que são cristãs e que têm essa dificuldade. Porque o texto diz no verso 15, porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu, e continua dizendo, ou são maus os teus olhos porque eu sou bom. Essa pergunta aqui, a segunda pergunta, refere-se justamente ao fato de que aqueles que foram chamados no início não reconheceram a graça daquele que o chamou. Estavam preocupados porque os últimos receberam tanto quanto eles, ao invés de serem gratos porque foram chamados. E é isso que cristãos fazem quando reclamam sobre a doutrina da eleição, quando reclamam sobre a soberania de Deus absoluta. E começam a questionar. Isso é estranho quando cristãos questionam. Mas será que isso não é injusto, pastor? Quer dizer que eu sou eleito sem ter feito nada e meu vizinho e outra pessoa não foram eleitos e por isso vão para o inferno? Isso não parece justo, não. Veja, o princípio aqui nos ensina essa pergunta para essas pessoas também. Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Será que vocês não percebem a bondade do Senhor aqui? Será que não fica evidente que... Veja... O Senhor tem direito de fazer o que Ele quer com o que Ele criou, mas Ele poderia perfeitamente, não é, mandar todos para o inferno. Todos. Porque todos merecem o inferno. Porque todos pecaram. Porque todos estão destituídos da glória de Deus. Todos merecem a mesma coisa. Então, se alguém foi chamado pelo Senhor, essa pessoa deveria ser grata a Deus, ser completamente grata, ter alívio na sua vida. Senhor, muito obrigado, porque eu sei que eu não mereço, mas o Senhor, por tua graça, me escolheu. Se eu posso confessar o bom nome de Cristo, é por causa da tua misericórdia, não é por nada em mim. Eu jamais pude constranger o Senhor a me amar. O Senhor me amou deliberadamente. O Senhor, com a sua liberdade eterna, me amou porque quis em Jesus Cristo. Por razões que estão além da minha compreensão, eu não sei. Mas o Senhor fez isso e revelou essa verdade. Essa verdade não pode me ofender como cristão, pelo contrário, deve me consolar. Deus, obrigado, porque em mim não há nada melhor do que dos outros aí fora. Todos aqueles que estão vivendo em devassidão são pecadores e eu sou tão merecedor como eles de ir para o inferno. Então a pergunta é, por que eu estou aqui? É como um hino que nós gostamos de cantar. A graça resgatou um miserável como eu. Em uma estrofe nós cantamos, como em Cristo hoje estou. É isso que nós temos que refletir. Por que, Senhor? Não porque o Senhor não escolheu o outro. Porque o Senhor escolheu a mim. Se eu não fiz nada. É este amor que é ensinado nessas doutrinas, nessas verdades, que deve constranger o cristão. A gratidão. E não a ficarem questionando o seu Senhor. Não a ficarem questionando o seu Senhor. Por isso a pergunta que o Senhor faz aqui na parábola, aqueles trabalhadores revolucionários, aqueles reclamões, é justamente essa. Porventura não me é lícito fazer o que quero com o que é meu? E então agora toca no assunto. Na verdade, vocês foram chamados. Vocês foram chamados. Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Será que a maldade está em mim que chamei? É uma pergunta simples. Será que a injustiça está em Deus, no Deus que chamou? Será que eu tenho que direcionar Deus a salvar quem eu queira? Ou é Ele que faz o que quer com o que é dele? Essa é a reflexão que nós temos aqui. Em tudo isso, então, podemos compreender, irmãos, que o Senhor manifesta a sua glória, manifesta a sua graça. Nós não podemos questionar isso, na verdade, e é tolo fazê-lo se nós somos cristãos. Faz sentido para o ímpio, para o incrédulo, mas para nós, que fomos abençoados, saber que Deus nos chamou, que Deus nos amou na eternidade, nos elegeu em Cristo, tem que nos fazer sermos pessoas que são constrangidas pelo amor de Cristo. E gratas. Obrigado, Senhor, porque a tua graça resgatou um miserável como eu. Esses homens da parábola, esses trabalhadores primeiros que foram chamados, deveriam ser gratos. Deveriam ser gratos a Deus. E não estarem reclamando. Eles estavam tratando como se o patrão fosse o mal agora.
o patrão que nos chamou agora é mau, porque ele paga aos últimos tanto quanto a nós. Como assim? Por isso a pergunta, ou são meus olhos, ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom? Na parábola do filho pródigo, as pessoas geralmente se focam no filho que foi embora. Mas as palavras do pai para o filho que ficou mostram também que aquele filho jamais percebeu a bênção que tinha. Ele reclamou. Eu sempre estive com o Senhor. O Senhor nunca me deu um bezerro cevado. Eu sempre estive aqui pronto. O Senhor jamais me deu algo tão grande para que me alegrasse com os meus amigos. E a este meu irmão que te desobedeceu, foi rebelde, pegou a herança, foi embora, gastou tudo e voltou pobre, o Senhor mata um bezerro cevado, o Senhor coloca um anel no seu dedo, sandália nos seus pés, o abraça, faz uma grande festa. E a palavra do pai para aquele filho que estava ali, que não saiu, mas que estava reclamando, tratando o pai como um injusto, como é o caso dessa parábola aqui também, não é? Foi justamente essa. Você sempre esteve comigo, tudo que é meu é teu. Como é que você está reclamando? Como é que você não consegue enxergar a bênção na sua vida, a graça na sua vida? Sermos cristãos, podemos confessar o nome de Cristo, é a graça de Deus. Em tudo isso, irmãos, em tudo isso, nós podemos exaltar a Deus porque sabemos que a sua graça é manifestada. Ele manifesta a sua graça em chamar. E esse chamado santo do Senhor tem que nos constranger. Eu não tenho que olhar se outro não foi chamado. Eu tenho que louvar a Deus porque Ele me chamou. Graças a Deus por isso. Essa é a realidade. Então, a graça do Senhor é exaltada. Esse foi o propósito do seu chamado, é o que nós lemos em Efésios capítulo 1 e capítulo 2, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça e misericórdia para conosco. É isso que é demonstrado no Evangelho, ao mesmo tempo que a justiça de Deus em nada é alterada. Porque aqueles que não foram chamados, eles merecem a condenação. Ora, nós também merecemos. Mas Deus não nos deixou impunes. Pelo contrário, Ele providenciou um substituto para nos punir, para puni-lo em nosso lugar. Nós não vamos para o céu por um chamado injusto e fraco, que não exalta a santidade de Deus e a sua justiça. Nós vamos morar com Deus, não porque o Senhor fez vista grossa aos nossos pecados, porque o combinado não foi esse. Se você pecar, vai morrer. Isso é o justo para todo mundo, mas Ele, sendo rico em misericórdia, com o amor com que nos amou, pelo seu grande amor, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E agora Ele, em Cristo Jesus, Ele operou a sua misericórdia, Ele matou o seu próprio Filho, Ele sacrificou o seu próprio Filho, nos substituindo na cruz. Nossos pecados, a morte que pertencia a nós, foi derramada sobre Ele. E nisso Ele foi perfeitamente justo. Nós não entraremos, não é, com a culpa de nossos pecados. Primeiro Ele resolveu isso, para então, por meio dessa obra, nos declarar justos pela fé. É isso que o Senhor nos ensina. Então, o que nós podemos observar em tudo isso é que Deus é exaltado em sua graça e em sua justiça. O Senhor é exaltado. O Senhor é glorificado em sua graça e em sua justiça. No final de tudo, ainda lembrando de Romanos 9, como Paulo diz, que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência, com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a destruição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vaso de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios.
O final de tudo, como nós aprendemos aqui na palavra de Deus, irmãos, é que o Senhor será eternamente exaltado. Porque para sempre, em nossa vida, a graça dele vai ser manifestada. Em nossa vida, por toda a eternidade, nós desfrutaremos da graça do Senhor. Ao mesmo tempo que por toda a eternidade, ele manifestará a sua justiça contra os ímpios. A justiça e a graça de Deus são exaltadas. Venhamos então reconhecer a bondade do Senhor em nossa vida. Diferente desses trabalhadores revolucionários que trataram Deus como sendo o vilão da história, como sendo o mal, porque não fez o que eles achavam que Deus deveria fazer, que venhamos, ao contrário disso, reconhecer a bondade do Senhor. Obrigado, porque o Senhor nos chamou. Obrigado, porque nós somos cristãos. Obrigado, porque nós podemos confessar o nome de Cristo em nossa vida. Obrigado, porque nós temos esperança que não pode ser roubada de nós. Esse é o ensino, então, que nós temos aqui, que Jesus Cristo transmitiu àquele povo, que também para nós é importante demais. Não é? O Senhor tem todo o direito e o Senhor é bom em usar de sua misericórdia em chamar o seu povo. Pensemos então, irmãos, que quando alguns que tiverem dificuldade com a doutrina da eleição usem esse texto e mais textos também, para que eles possam entender que a ação de Deus soberana em fazer tudo o que lhe apraz não altera a sua justiça. Ele é justo. Ele é gracioso. Amém.